desvendando a salvação. A salvação de nossa alma é um enigma que todos procuram desvendar, mas só existe uma maneira de alcançar a resposta para desvendar esse enigma. Vejamos hoje como desvendar a salvação. A salvação humana, como alcançá-la? Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, será o nosso texto base. João 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos então do verso 1 ao 21. Agora vamos ler durante ou no decorrer da mensagem, tá bom? Não vamos ler o texto agora, mas no decorrer da mensagem vocês vão entender melhor assim a leitura. Muito bem, antes de iniciarmos propriamente dita a mensagem, vamos orar ao Senhor pedindo a sua direção. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Aqui estamos mais uma vez reunidos com o intuito de te adorar, de te servir, de apresentar diante do teu altar nossas vidas em sacrifício vivo ao Senhor. Recebe com aroma suave, ó Pai, tudo que já foi feito e realizado, cada oferta entregue diante do teu altar, que venha, Senhor, servir para a tua obra, para o crescimento dela e a expansão do teu reino. Abençoa, Senhor, a cada um que chegou, que a tua palavra nesta noite fale aos seus corações e que esta mensagem, ó Pai, também que será transmitida por meio da internet, possa alcançar os corações aflitos e as pessoas que necessitam conhecer mais sobre a salvação em Cristo Jesus. Assim nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Então, para desvendar a salvação, é preciso romper barreiras. A primeira barreira que nós vamos observar nesta noite, que é preciso romper, é a barreira da natureza. Que barreira é essa, pastor? O novo nascimento. Todos nós sabemos que a ciência, diz que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Será que esse é o destino de todos, a morte? Será que a morte é o que nos aguarda no final da vida? Ou existe uma outra vida, uma outra oportunidade, um outro destino? Então é o que nós vamos observar diante das Sagradas Escrituras. Lá em João capítulo 3, do verso 1 a 8. João 3, versículo do 1 ao 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Respondeu então Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus então responde: em verdade lhe digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra para onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Assim, encontramos, nesta passagem, Jesus falando sobre uma barreira que impede o homem da salvação. A barreira é a natureza. Naturalmente, o homem natural, ele tem realmente essa sequência de vida. Nasce, cresce, reproduz e morre. Mas o homem espiritual,
Deus dá a ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Oportunidade essa da qual ele vai usufruir da espiritualidade, da vivência ao lado do Pai, de uma vida eterna ao lado de Deus. Nicodemos era um homem religioso, conhecedor das Sagradas Escrituras. Desde cedo, um homem que se envolveu em uma religião muito forte no tempo de Cristo, os fariseus. Ele então se tornou mestre, era alguém que tinha um conhecimento mais elevado do que alguns outros, mas, no entanto, este homem estava ainda preso, estava barrado por sua natureza humana, porque a visão dele sobre o reino celestial era uma visão apenas material e física. Ele olhava para o que era imediato. Este é o olhar de todo ser humano. Olha para o que está diante dos seus olhos. Mas quando conhecemos a Deus e a sua palavra, nós somos desvendados nossos olhos e nós podemos enxergar além do nosso alcance. Não conseguimos enxergar só o imediato, mas conseguimos enxergar além disso, conseguimos enxergar um futuro, e um futuro no reino celestial. Assim, irmãos, entendemos que a ciência humana, ela afirma esta frase: todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é o ciclo da vida dos seres vivos. A morte é considerada a etapa final da vida e a única certeza da existência. Porém, essa barreira da natureza humana pode ser rompida através do novo nascimento, o nascimento espiritual. Então, este nascimento que Jesus, então, interroga Nicodemos. Nicodemos chega elogiando Jesus. Ele diz lá nos primeiros versos, né? Só um instante. Verso 2. Primeiro é dito no verso 1 que quem é Nicodemos? Um fariseu e um dos principais dos judeus. Então ele era uma autoridade. Era um homem de conhecimento elevado. Depois, no verso 2, é dito que ele então procura Jesus, mas procura na calada da noite, para que o seu nome, o seu prestígio, é o que realmente os seres humanos conseguem enxergar, porque a gente muitas vezes se coloca em uma situação de paparicar, de babar as pessoas pela posição que elas têm. Rapaz, se você falar, por exemplo, com um vendedor de picolé do Zé de Sofia, que fica assoviando aqui na cidade, né? Você fala com ele, dá desprezo, nem olha, deixa ele assoviar lá. Mas se fosse o prefeito da cidade, levantar só o dedo, você já ia lá. Ô prefeito, diga lá, o que eu posso lhe ajudar? Então, a gente tem muito disso, o ser humano tem muito disso, de valorizar posições. O fariseu tinha muito disso. E ele reconhecia que ele estava em uma posição elevada. E aí o que é que ele queria de Jesus Cristo? Reconhecimento. E quando ele chega para Jesus, ele chama Jesus de Rabi, que quer dizer mestre. E ele diz: mestre, sabemos que o Senhor é um mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos está, de uma certa forma, reconhecendo o poder de Cristo, mas, no entanto, não reconhecendo ele como seu Salvador. Ele não chega para Jesus e chama ele de Senhor e Mestre. Ele chega no sentido de Salvador da sua alma, Salvador da sua vida. No entanto, ele reconhece a posição elevada de conhecimento que Jesus tinha, porque, nesse sentido, Jesus já estava espalhando o Evangelho. Multidões já seguiam Jesus Cristo e, por esse motivo, ele se interessou em conhecer melhor Jesus. Jesus, conhecendo o coração, porque Jesus ele tem uma visão desvendada,
ele não vê só o que está diante dos seus olhos, mas o que está além dele, que está dentro do coração do ser humano. Jesus então faz uma interrogação a ele e diz: em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Jesus então traz Nicodemos para um mergulho na sua fé, um mergulho no que ele conhecia sobre espiritualidade, sobre vida com Deus. E este conhecimento que este homem tinha era completamente superficial, porque estava só na camada humana. Ele não havia ainda transpassado esta camada ou esta barreira a alcançar uma camada espiritual. Mesmo que ele tenha desenvolvido uma espiritualidade, uma vivência, mas no entanto ainda era meramente em um aspecto humano. Aqui então Nicodemos demonstra essa sua fraqueza quando responde ao questionamento de Jesus. E ele diz: como pode, Senhor, um homem sendo velho nascer de novo? Ele vai por acaso entrar no ventre da mãe? A resposta que Nicodemos dá a Jesus Cristo demonstra uma visão completamente limitada, uma visão meramente humana. Ele não compreendeu que o nascimento ao qual Jesus se referia era um nascimento diferente, um nascimento espiritual, do qual todos nós que quisermos ter um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor, se quisermos ter a salvação de nossa alma, é necessário que nós então tenhamos este nascimento. Se você ainda não provou deste nascimento, é importante que você busque ao Senhor. É importante que você faça morrer a velha natureza humana, aquela que rege a sua vida, e você se devote, se volte completamente para Deus e para a sua eterna vontade. Assim o questionamento vai, Jesus responde a ele que o nascimento é um nascimento espiritual, é um nascer da água e do Espírito. Aqui o nascer da água e do Espírito, que Jesus fala no verso 5, é o nascimento do batismo, né? E o nascimento no sentido da interação com o Espírito Santo de Deus. Quando nós tomamos uma decisão ao lado de Cristo, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós então somos mergulhados no Espírito Santo de Deus, quer dizer, nós somos cheios do Espírito Santo. Quando se fala sobre batismo no Espírito Santo, é justamente quando nós começamos a reconhecer a voz do Espírito que fala ao nosso coração, reconhecendo que somos pecadores, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que precisamos pedir perdão a Deus, e aí sim o Espírito Santo nos enche. Somos cheios e através desse enchimento do Espírito passamos a fazer parte da igreja. Então essa interação com o Espírito é o novo nascimento. Quando nós abandonamos a prática do mundo para vivermos a prática de Deus, vivermos uma fé genuína e verdadeira no Senhor. Jesus então fala: olha, esse nascimento que você está se referindo é apenas o nascimento da carne, ou o nascimento natural, da natureza. Então, não é desse nascimento que eu me refiro, mas um nascimento diferente, um nascimento espiritual. Jesus então afirma no verso 7, eu me admiro de você ser mestre e não compreender o que eu estou te falando. Que nascimento é esse? A gente tem culturalmente, né, uma ideia, e eu já vi acontecer em algumas igrejas, e algumas pessoas dizerem: eu nasci na igreja. Irmão, nascer na igreja não garante salvação. Nós precisamos nascer em Cristo. Se eu não nascer em Cristo Jesus, se eu não nascer este novo nascimento, o nascimento espiritual, eu sou apenas um religioso. Eu sou apenas uma pessoa que conheceu uma religião, que viveu uma vida toda dentro de uma religião,
mas no entanto não tenho uma intimidade genuína com o Senhor. Não houve ainda um verdadeiro nascimento. Para vocês terem ideia, uma certa vez, lá no seminário, chegou um seminarista para estudar. Ele já tinha nascido na igreja, vivia na igreja desde que ele se entendia por gente. Foi para o seminário estudar para então se tornar um líder religioso, um pastor, um missionário. E diz que durante o percurso de estudo dele, tudo para ele era uma novidade muito grande e aquele conhecimento vinha trazendo a ele alguns incômodos. Ele percebia claramente que aquela não era a fé que ele tinha. Todo aquele conhecimento que ele estava sendo apresentado, faltava muito ainda em seu coração. Até que um dia, em um culto campal, era um culto evangelístico, ele ouviu uma mensagem. E essa mensagem falou ao seu coração. E naquela noite, ele entregou a sua vida a Jesus. Agora imagina só, uma pessoa que já estava há tantos anos na igreja, uma pessoa que foi enviada para um seminário, porque tem-se a ideia de enviar alguém para um seminário, é alguém que tem um chamado. E alguém que a igreja reconhece esse chamado. Porque só podemos mandar alguém para o seminário se ele for reconhecido pela igreja dentro desse chamado. E aquela pessoa lá, já no seminário, já quase concluindo seu curso, já quase prestes a se tornar um pastor ou um missionário, foi que ele nasceu de novo, foi que ele conheceu Jesus pela primeira vez. E assim, nós temos visto fatos desta mesma natureza no nosso dia a dia. Pessoas que vêm à igreja, trazem seus filhos, mas que não há ali com os filhos um ensinamento, um questionamento, levá-los a um conhecimento mais aprofundado sobre a palavra de Deus. A igreja se torna apenas uma religião. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Evangélico de que igreja? Da Igreja Batista. Mas, no entanto, não teve um encontro genuíno com o Senhor, não ainda fez a sua confissão de fé, não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele pode ter nascido na igreja, mas ainda não nasceu de novo. Porque nascer de novo é nascer na fé, é nascer no Espírito, é nascer em Cristo, é nascer em Deus. E para isso é necessário uma mudança, uma transformação. 1 João 3,9 diz assim o texto: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Interessante aqui, irmãos, que semente é essa que permanece no coração e na vida daquele que é nascido de Deus? É a palavra de Deus. A única forma de nascermos de novo é por meio do conhecimento da palavra. Não adianta você dizer: eu nasci, sempre estive nessa igreja, conheço essa igreja desde que foi colocada a primeira pedra. No entanto, se a palavra de Deus não permanecer no seu coração, se você não vive esta palavra, você ainda precisa nascer de novo. Porque muitas são as vezes que nos enganamos a nós mesmos, com pensamentos vãos, achando que por estar presente em um templo, por participar, por exemplo, das ofertas, por cantar um louvor, ou até mesmo por pregar, que eu sou salvo. E a salvação não está em fazer isto. Isso são resultados na vida de um salvo, é claro. Mas, no entanto, não é isso que leva o ser humano à salvação. O que nos leva à salvação é um genuíno compromisso com a palavra de Deus e uma vivência nesta palavra. Então, o nosso compromisso é com Deus e a gente prova este compromisso com Deus vivendo na sua palavra. Então, a palavra de Deus deve estar sempre viva em nosso coração, porque
essa divina semente é que vai nos dar permanência, perseverança e a verdadeira salvação. Tendo esta divina semente em nosso coração, nós vamos abandonar a prática do pecado. Não viveremos mais na prática do pecado. Pois aquele que tem a divina semente, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ainda em 1 João, agora no verso 5, capítulo 5, verso 18, diz: sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, o nascido de Deus tem uma garantia, a garantia da sua salvação. Ele tem a garantia do poder de Deus que está sobre ele e o livra de todo o mal. É importante, irmãos, termos esta convicção que esta barreira precisa ser transpassada. Nós precisamos romper esta barreira da vida natural. Achar que, porque eu tenho uma religião, eu estou salvo. Quebra esta barreira, quebra este pensamento na tua mente, no teu coração. Coloca que realmente garante a tua salvação é a tua vivência em Deus, a tua vivência na palavra de Deus. Estava conversando quarta retrasada com um irmão aqui na igreja, e ele dizendo assim: pastor, como é que pode, né? Tem gente que vai para a igreja, aí quando termina lá, vem, aí se senta num bar para beber. Outro vai para uma festa. Como é que pode? A pessoa acabou de ter um momento ali espiritual, de vivência com o Senhor, aí vai se contaminar no mundo novamente. A gente tem que se purificar, irmãos. A vida cristã é uma vida de santidade, é uma vida separada. Nós não vivemos mais para este mundo, vivemos para a glória de Deus. Não adianta, olha, tire isso da sua cabeça. Você pensar, porque eu sou religioso, porque eu tenho uma igreja. A tua salvação não está na igreja, mas está em Cristo. Os que são salvos em Cristo buscarão uma igreja para se congregar. A igreja faz parte do contexto, mas não é ela o alvo da salvação, né? O meio da salvação. É aqui que nós escutamos a palavra, é aqui que nós aprendemos a viver na palavra, mas, no entanto, não é por estar aqui que temos essa segurança, mas sim estar em Deus, estar na palavra de Deus, aí sim teremos rompido a barreira natural e estamos nascendo de novo, nos tornando novas criaturas. As coisas velhas que eu fazia ficaram todas para trás. Delas eu não quero mais nem lembrar. Eu vivo agora para o Senhor e para o louvor da sua glória. Amém? Segunda parte, para desvendar a salvação, é preciso romper a barreira da religiosidade. Falamos então um pouco da barreira natural e vimos que é necessário nascer de novo. E já a barreira da religiosidade fala então de uma nova fé. Precisamos desenvolver uma nova fé. Onde está firmada a sua fé? Muitos confiam em carros e cavalos. Muitos confiam nos recursos financeiros que têm. Muitos confiam em posições elevadas na sociedade. No entanto, nada disso pode garantir salvação. A salvação que nós temos deve ser desenvolvida por meio de uma nova fé, um novo relacionamento, um envolvimento com o nosso Deus. Vejamos então, capítulo 3, verso de 9 a 14. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus então respondeu: você é mestre em Israel
e não compreende estas coisas, em verdade te digo, que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Meus amados, essa segunda parte, falando então da barreira religiosa, é muito interessante porque a gente, em alguns momentos, somos ensinados pelos nossos antepassados. Quem nunca ouviu esta frase? Eu nasci nessa e vou morrer nessa. Isso é uma referência em alguém que nasceu em uma religião e ele diz que não está disposto a mudar a sua religião. Já peguei muitos destes quando estou fazendo evangelismo. E qual a resposta que eu dou para essa pessoa? Eu digo para ele, olha, eu não estou aqui para te convidar a mudar de religião, até porque religião não salva. Eu vim aqui hoje para te falar de um verdadeiro amor, de alguém que morreu por ti e que você precisa viver para ele, em agradecimento por tudo que ele fez. Então eu estou falando aqui de uma relação de intimidade, de uma relação de envolvimento, não apenas de ouvir falar, mas de realmente ter uma interação, uma vivência cotidiana com Jesus Cristo. Saber qual a sua vontade, o seu querer, tudo o que ele fez por nós e o que nós podemos fazer por ele. O que ele exige de nós, o que ele espera de nós. Então esta é a diferença de uma vida com Deus e uma vida de religiosidade. Então nossa fé deve estar baseada na nossa vivência com Deus, na nossa relação de intimidade com Deus. Então isso é preciso aprofundar, isso é preciso cada dia mais ter mais contato com o Senhor. Certa ocasião, eu saí para uma campanha evangelística fora da minha cidade, que eu morava em Fortaleza na época, e fui para Tauá. Chegando naquela cidade, nós fomos para um interior de Tauá, e lá eu fui evangelizar um fazendeiro, um homem rústico, um homem que nasceu na roça, que tem aquela forma dura, né, de se expressar. E eu então fui falar de Cristo para este homem. Mas antes de falar de Cristo para ele, eu falei de Cristo para ele e ele pediu para contar uma história. Eu disse, diga. Ele disse, olha, irmão, há alguns anos atrás, houve uma seca muito grande aqui na nossa cidade. O açude que nós tínhamos aqui para tirar água para a família e para também os animais, secou totalmente, ficou só o torrão. E as pessoas estavam desesperadas, muitos já estavam indo embora. E eu me levantei na madrugada, fui até o meio daquele açude, e eu fiz uma oração a Deus, eu falei com Deus, e eu pedi que Deus tivesse misericórdia. A gente não merecia, porque éramos falhos e pecadores. Mas, no entanto, que Ele tivesse misericórdia dos animais, das crianças, dos idosos que não tinham para onde ir, que estavam sofrendo com aquela seca. E ele disse que fez aquela oração, foi para casa, quando amanheceu o dia, amanheceu chovendo. Criou uma poça de água, e aquela água pôde, saciar os animais, e depois tratada, poder alimentar também ou saciar os humanos. Quando aquele homem contou aquela história, irmãos, de uma vivência com Deus, eu disse a ele, o que é que eu vim fazer aqui?
falar de Deus para um homem que crê em Deus. Mas ainda assim eu me senti na obrigação, na responsabilidade de falar de Cristo para ele. E quando eu contei toda a história de Cristo e o que Cristo fez por nós e o que nós precisamos fazer por Cristo, ele olhou dentro dos meus olhos e disse: isso é tudo que eu creio, isso é tudo que eu quero. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. E aquele homem me deu uma lição de vida. Naquela época, eu vivia uma vida boa, confortável, mas reclamava da vida. Achava que minha vida não era boa, que eu merecia mais. E aí ali eu vi o que é ter uma vida com Deus. É alguém ser grato no pouco e reconhecer que Deus é que está no controle de todas as coisas. E é Ele que cuida de cada um de nós. Assim devemos, irmãos, crer neste Deus que é todo poderoso. Assim é que Jesus diz a Nicodemos: como pode tu ser mestre e não compreender estas coisas? Porque quando eu falo contigo, eu falo de coisas naturais. Falei de nascimento, no entanto tu não entendeu. Imagine quando eu começar a falar sobre as coisas de Deus, as coisas celestiais. Como é que tu vai entender? Às vezes a gente vem à igreja, escuta uma mensagem, aí diz: não entendi nada, o que é que o pastor só fala disso? Eu não entendo nada do que é que ele diz. É porque às vezes, irmãos, nós viemos aqui apenas com uma forma natural, não uma forma espiritual. Nós não viemos aqui buscando a presença de Deus. Quando você chegar ali, que cruzar esse portão, se conecta com Deus, te ajoelha antes de começar o culto e diz: Senhor, estou aqui mais uma vez na tua presença, na tua casa. Eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. Que a mensagem dessa noite, Senhor, fale ao meu coração. Não me deixe sair daqui vazio, mas me enche com o teu poder, com o teu espírito, com a tua palavra, para que eu viva justamente a tua vontade, o teu querer no meu dia a dia. E certamente, se você buscá-lo desta forma, você a encontrará. Mas muitas vezes chegamos aqui querendo ouvir apenas palavras que confortam o nosso coração, palavras que massageiam o nosso ego. Você é bom, você é filho do rei, você será exaltado, que você vai pisar na cabeça do Satanás, que você vai vencer todas as batalhas, que isso é uma verdade. Eu não preciso declarar isso para se tornar verdade na sua vida, porque já é. Mas o que nós precisamos ouvir e saber é que nós precisamos deixar a velha natureza para trás, deixar a velha religiosidade e viver uma vida de compromisso com Deus, uma vida genuína, de uma relação íntima com o Senhor, porque Ele tem muito a nos oferecer. E muitas vezes perdemos o que Deus tem a nos dar, porque estamos focados apenas neste mundo. A nossa fé não passa desse teto. Acreditamos só no que vemos. Temos a fé como de Tomé, né? Só acredito no que eu vejo, no que eu posso apalpar. Devemos lembrar, irmãos, que a nossa fé deve estar além disso, além do natural. A nossa fé deve ser sobrenatural. Está acima da natureza humana, crendo então na grandeza do nosso Deus. A religião é uma tentativa humana de ligar o homem a Deus, mas sua prática, muitas vezes errônea, cria mais barreiras que impedem o homem de se aproximar de Deus. O homem religioso, ele vê a sua salvação sendo alcançada por méritos humanos. Eu faço isso, eu faço aquilo. Lembra lá do fariseu quando estava orando? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. No entanto, a sua oração não passou do teto, porque Deus não recebeu essa oração. Enquanto havia um outro pecador que reconhecia a sua posição diante de Deus e dizia, curvado, batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Em outras palavras, Senhor, tem misericórdia de mim.
E assim, Deus ouviu aquele clamor e respondeu à oração daquele pecador. Deus afirma em sua palavra que a salvação é por meio da graça, que quer dizer favor imerecível. Nós não merecemos a salvação. É uma graça de Deus, é um favor de Deus que Ele nos concede. Então assim, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom significa presente. A salvação é um presente de Deus. Não de obras, não é o que eu faço que me garante uma salvação. Não de obras, para que ninguém se glorie. Imaginemos, irmãos, se a salvação fosse por obras, porque eu sou uma pessoa boa, Deus vai me salvar. Porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, Deus vai me salvar. Se a salvação fosse por obras, não precisava Jesus Cristo ter vindo a este mundo e morrido naquela cruz. Aquele sacrifício teria sido em vão. Por isso que a Bíblia afirma que a salvação não é por obras. A salvação é puramente graça, favor de Deus, um dom, um presente que Deus nos dá. E aquele que foi agraciado, aquele que recebeu esse presente de Deus, deve ser grato ao Senhor, porque você é um felizardo, você é um bem-aventurado, verdadeiramente feliz, porque recebeu de Deus o maior presente de todos, a vida eterna ao lado de Deus. Assim, meus amados irmãos, uma vez que somos salvos, por graça, devemos praticar as boas obras em gratidão a Deus. Eu não pratico as boas obras para ser salvo. Eu sou salvo para praticar as boas obras. Tendo sido salvo, eu pratico boas obras para agradar o meu Deus, que teve tanto amor por mim e me resgatou do lamaçal de pecado que eu vivia. Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja só como Deus traduz a religião. Qual é a visão de Deus sobre a religião? Esta visão de Deus, ela se estende ao campo da prática. É claro que a religião, ela é uma prática de fé. Então entendemos que, uma vez reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador, eu devo viver agora na prática deste amor. E aí eu preciso, primeiramente, entender: não adianta eu dizer que tenho uma religião, mas ter uma língua ferina, que estou sempre criticando os outros, colocando condenação em todo mundo, porque era assim que os fariseus faziam. Era esta a prática dos fariseus. Eles eram tão religiosos, mas, no entanto, usavam sua boca, a sua língua, para amaldiçoar as outras pessoas, para condenar os outros que não faziam parte de sua religião. Devemos entender, irmão, se tem alguém lá fora que não faz parte do nosso grupo, devemos amar. E assim que a palavra de Deus diz: amai os vossos inimigos. Orem por eles. Você tem orado pelos seus familiares que ainda não são cristãos? Você tem orado por seus vizinhos, por seu colega de trabalho, que fica fazendo chacota com você porque você é crente? A vontade é de pegar no cangote dele, né, e fazer outra coisa, mas, no entanto, bote a mão em direção a ele e ore por ele. Senhor, transforma o coração de pedra desse homem, coloca nele um coração flexível, um coração que esteja disposto a ouvir a tua voz, a obedecer ao teu chamado, a fazer a tua vontade, e certamente o poder de Deus agirá nesta pessoa.
seja bom, faça o bem. Não retribua o mal com o mal. Pelo contrário, se alguém te fizer o mal, retribui com o bem. Porque cada um só dá o que tem no seu coração. Então, se ele está te dando mal, é porque o coração dele está cheio de maldade. Mas você que é um servo de Deus, deve ter o coração cheio do amor de Deus. E é justamente este amor que você deve demonstrar aos demais. Então, de que adianta ter uma religião e a nossa língua está condenando as pessoas? No entanto, nosso coração está enganando, achando que nós estamos salvos. Na verdade, a minha religião, a religião genuína e verdadeira que Deus reconhece, é a religião que ama o próximo, é a religião que ama a Deus acima de todas as coisas. Porque aquele que ama o próximo, ele visita, ele ampara aos necessitados. Mas aquele que não ama o seu irmão, ele não se importa com o que ele esteja passando na vida, as dificuldades que ele enfrenta, nem sequer ora pelo outro. Assim também devemos nós amar a Deus acima de tudo. E se verdadeiramente amamos a Deus acima de tudo, que essa verdadeira religião é amar a Deus acima de tudo, nós nos guardaremos incontaminados com este mundo. Buscaremos uma vida de santidade, uma vida que reflete a glória de Deus. Para quando alguém olhar para nós, reconheça Deus em nossa vida. Em terceiro, antes disso, né? É isso mesmo. Em terceiro e último lugar, terceira barreira, né? Para desvendar a salvação é preciso romper a terceira barreira, a barreira da escolha. Quantas escolhas nós precisamos tomar nesta vida? Quantas escolhas nós temos que fazer diariamente? E o que está abalizando nossas escolhas? O que nós usamos como critério de medida para tomar as melhores escolhas? Nós vemos muitas vezes as escolhas sendo tomadas apenas baseado na vontade humana, no querer do nosso coração. No entanto, a palavra de Deus é muito clara em afirmar que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que é assim mesmo. Tudo que as decisões que tomamos na vida, se não for abalizado pela palavra de Deus, vamos tomar escolhas e decisões apenas com uma visão humana, apenas com o desejo da carne. Isso não deve ser a base para a tomada de escolha em nossas vidas. Então, quando falamos de barreira de escolhas, estamos falando sobre o novo amor. Capítulo 3 de João, versículo 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Muito bem, meus amados, aqui nós vemos a missão do Filho. Jesus veio a este mundo para nos apresentar o verdadeiro amor. É interessante que este amor, ele não é baseado em sentimentos, porque assim nós somos ensinados, né? A nossa cultura, a cultura deste mundo, prega, ensina que o amor é aquela paixão, o amor é um sentimento. Só que
Se o amor for baseado apenas na paixão e no sentimento, esse amor ele vai se perder, porque os nossos sentimentos mudam. Quantas vezes a gente foi dormir feliz e contente e acordou no outro dia chateado, irritado, ou vice-versa. Foi dormir irritado e acordou jamais contente. Porque sentimentos são assim, eles mudam. A gente não pode basear escolhas em sentimentos. Então nossas escolhas nosso amor, deve ser baseado não em sentimentos, mas sim em escolhas. Eu escolho amar a Deus acima de todas as coisas. Deus escolheu nos amar, sendo nós ainda pecadores. Foi uma decisão que Jesus tomou. Foi uma decisão que o Pai tomou em enviar o seu Filho a este mundo para morrer em nosso lugar. Foi uma escolha, uma decisão, que nós precisamos aprender a tomar também essa escolha, essa decisão, e não basear a nossa fé, o nosso amor a Deus, por aquilo que Ele nos oferece. Se Deus me der isso, eu vou ser fiel a Ele. Eu fiz um voto com Deus. Se Deus me der tal coisa, aí eu vou ser fiel a Deus. Não faça isso não, meu irmão. Porque Deus já provou o seu amor para conosco. Deus já provou mais do que tudo que nos ama e que te ama e que te tirou de um local onde você estava condenado. A Bíblia é muito clara em dizer, né? Quem nele crê não é condenado. No entanto, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então nossa crença, a nossa fé, a nossa escolha por Deus deve então estar baseado na escolha que Deus teve por nós. Ele nos amou primeiro. Por isso que eu amo Deus, porque Ele provou o seu amor para conosco. Tempos antigos, eu não sei como é hoje, né? Porque já faz tempo. Os namorados tinham uma prática de pedir prova de amor. Me dê uma prova que você me ama. E aí essa prova geralmente era uma relação íntima. No entanto, isso não é prova de amor. Isso é um avanço sobre um relacionamento que ainda não está preparado. Para nos envolvermos na sexualidade, é necessário um aprofundamento de conhecimento daquela pessoa. De se realmente é essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida com ela. Então, essa é a ideia. Então, quando nos envolvemos com Deus, Deus já traz uma bagagem. Nós conhecemos Deus pelo que Ele é, pelo que Ele apresenta a nós. Ele se declara para nós. Rapaz, realmente eu posso confiar em Deus. Ele é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Então, Ele já provou o seu amor para conosco. Então eu só posso me entregar a Ele, e me entregar por completo. E é essa forma que Deus deseja se relacionar conosco. Um relacionamento perfeito e completo. Não só adorar a Deus nos domingos, mas adorar a Deus em todos os dias da minha vida. Assim que deve ser a nossa vida. As escolhas que fazemos nesta vida refletirá na eternidade. Se nós escolhermos amar a Deus, se nós escolhermos amar este mundo e os prazeres que este mundo proporciona, essa escolha nos conduzirá à eternidade para longe de Deus. Mas se nossa escolha for negar este mundo, bem como seus prazeres, para amar a Deus sobre todas as coisas, Ele nos garante a vida eterna e abundante para todo o sempre. Então Deus nos dá garantia de que se o nosso amor for devotado a Ele, exclusivamente a Ele, e não dividido com mais ninguém, então Ele nos dará tudo o que nós precisamos para viver nesta vida e na vida por vir.
Ele nos dará uma vida nova. Ele garante isso na sua palavra. Por isso que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo. É claro, irmãos, que amor, ele se apresenta em proporções diferentes, em situações diferentes. Por exemplo, eu amo meus filhos de uma forma diferente com que eu amo a minha esposa. O amor que eu tenho para os meus filhos é um amor de cuidado, é um amor de zelo e de desejo para um futuro promissor sobre suas vidas. Sabendo eu que eu não vou viver com eles a vida inteira. Eles vão ter que tomar uma decisão de vida e seguir a vida deles. Eu estarei abençoando e grato ao Senhor por ter tido a oportunidade de estar todo aquele tempo com eles, dirigindo seus passos e mostrando o caminho. E eles vão seguir o caminho deles. Entendo que assim é o meu amor para com os meus filhos. Diferentemente do amor para com a minha esposa. Como diz a Escritura, eu estou ligado a ela até que a morte nos separe. Não posso me despedir da minha esposa antes do tempo. Só quando Deus permitir. Só Deus tem o poder para dizer, é até aqui, acabou. Então, este amor que eu tenho para com minha esposa, ele é permanente, ele é contínuo. Eu não vou deixar de amar os meus filhos, mas entendo que o amor que eu devotei a eles vai fazer com que eles sigam o seu destino separados de mim. Mas o amor que eu tenho pela minha esposa, diferentemente, fará com que ela cada dia esteja mais ligada a mim e que nada possa nos separar. Assim, o amor que nós temos para com Deus, ele é um amor supremo, que está acima de todos os outros. E este amor é um amor perfeito, é um amor sacrificial, do qual eu vou abnegar muitas vezes daquilo que me dá prazer, daquilo que agrada o meu coração. Eu vou dizer não para poder agradar o meu Deus. Este é o amor que Deus espera ter de nós para com Ele. Mateus 10:32 diz assim a palavra: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Confessar aqui traz uma ideia de declaração. Eu declaro o meu amor por Deus. Eu declaro o meu amor por Jesus. E aquele que declarar o seu amor por Jesus, ouvirá a declaração dele diante do Pai. Mas aquele que nega um amor genuíno ao Senhor, aquele que não oferece um amor perfeito ao Pai, ele também não provará deste amor na eternidade. Então é importante que a nossa declaração de fé, a nossa vivência com Deus, ela seja pautada em um amor sacrificial, em um amor honesto, em um amor verdadeiro, onde nós realmente estamos prontos e dispostos, se necessário for, morrer por Cristo. Eu ouvi uma notícia esses dias, um testemunho, na Coreia, não sei qual das Coreias, mas é dividida a Coreia, né, norte e do sul, mas há uma Coreia que lá o evangelho é proibido. E então, quando descobre que alguém está cultuando a Deus, está servindo ao Senhor, ele é convocado, aquela pessoa, e é exigido que ele negue o nome de Deus. Então foi feito isso com uma família, só que já num extremo. Foi cavado uma cova grande, colocado toda a família dentro daquela cova. O marido, a esposa e 2 filhos. 4 pessoas dentro da cova. Os soldados armados fora da cova, outros com pá e enxadas, e disseram para aquele homem: negue a Jesus Cristo e você será salvo, você sairá dessa cova. Negue o nome de Jesus, porque se você não negar, nós vamos te enterrar vivos. Aquele homem então
em silêncio, certamente se conectando com Deus, seus filhos começaram a chorar e diziam: pai, nega o nome de Jesus para a gente sair daqui, pai, eu não quero morrer. E a mãe então diz: filho, silêncio, porque daqui a pouco nós estaremos com o Senhor, o nosso Salvador. E então eles não negaram o nome de Jesus. Os soldados começaram a encher aquela cova com areia. As crianças foram as primeiras a serem soterradas, depois os adultos, e eles morreram naquele dia, sem negar o nome de Jesus. Dias depois, aqueles soldados que contemplaram aquela fé se converteram a Jesus Cristo e testemunharam dessa história. Então hoje eu estou emocionado, viu, irmão? Perdoem aí. Mas é muito lindo, irmãos. É muito lindo a gente ver uma fé genuína, uma fé verdadeira em Jesus. Hoje as pessoas trocam Jesus por qualquer coisa, por qualquer movimento, por qualquer falácia. São muitos os movimentos que têm se levantado, falsas religiões. Eu vi um vídeo essa semana sobre 22 falsos cristos, 22 homens que se intitularam Cristo e levaram pessoas à morte. Muitos levaram a suicídio coletivo. Irmão, é terrível isso. E as pessoas se deixam ser enganadas, adoram o homem ao invés de adorar o Senhor e Salvador de nossa alma, que é Jesus Cristo. Então devemos, irmãos, reconhecer que o verdadeiro amor está na pessoa de Cristo. Devemos viver este amor e não negar e não trocar este amor por mais nada. Ah, aquela igreja ali é melhor porque lá tem festa. Ah, aquela outra lá é assim. Eu vou à igreja em busca da palavra. Eu vou à igreja em busca de um relacionamento com Deus. Eu não estou atrás de festa, não. Eu não estou atrás de profecia e profetada, não. Eu estou aqui para servir a Deus e fazer a vontade de Deus ser cumprida neste lugar. Eu sou instrumento de Deus. Se Deus me escolheu e me colocou neste lugar, é porque Ele tem um propósito na minha vida neste lugar. Eu só sairei daqui quando cumprir este propósito, porque é Ele que me colocou e é Ele quem vai me levar, quando assim for a sua vontade. Essa é a conexão e a convicção que devemos ter, irmãos. Mas lamentavelmente, hoje o que nós vemos é as pessoas se balançando e sendo levadas por todo o vento de doutrina, mudando o que crê da noite para o dia. Ah, eu crio assim, agora eu não crio mais, eu crio diferente. Então a nossa fé deve estar pautada na palavra de Deus, e nesta palavra eu devo seguir, assim obedecendo o chamado do Senhor. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O amor aí sendo apresentado e revelado por meio da palavra. E se eu realmente digo que amo a Deus, eu devo viver nesta palavra. João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Então a promessa do Senhor é que aquele que vive na palavra de Deus, será ele uma habitação do Deus Altíssimo. O Espírito Santo do Senhor habitará em nós, nos enchendo de todo poder, nos enchendo de toda sabedoria, para fazer a vontade do Senhor hoje e para todo sempre. Concluindo então. Desvendar a salvação é romper todas as barreiras e aproximar-se do Salvador, confiando em sua palavra e pronto para submeter-se a ela. João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem, olha a garantia aí, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É essa vida que Deus tem para te dar, uma vida nova, um novo nascimento, uma nova fé, um novo compromisso, uma nova escolha, um novo amor, que você verdadeiramente viva o novo de Deus, porque tudo que Ele tem a nos oferecer sempre é o melhor. E assim, viva o que Deus tem de melhor para a sua vida. Viva uma fé genuína debaixo da graça de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso.